Ainda no livro Eu Inconsciente, o Jung vai falar um pouco dos os efeitos da persona adequada, né? Isso está no parágrafo 306 do livro, né? Ele fala que a construção de uma persona coletivamente adequada significa uma considerável concessão ao mundo exterior, um verdadeiro autossacrifício, que força o eu a identificar-se com a persona. Isso leva certas pessoas a acreditarem que são o que imaginam ser. Isso é interessante, assim, porque essa exigência para que a gente se adapte a essa coletividade, ela exige mesmo um esforço e um verdadeiro autossacrifício. E às vezes pode levar a gente a se identificar com essa máscara, né? Aí a gente pode pensar, por exemplo, aquela pessoa que ela é a função que ela exerce. Então, sei lá, um médico, que ele é médico no trabalho, mas quando ele vai para casa, ele continua com a postura de médico, né? Ele continua mantendo o personagem do médico, né? Esse é um mal que na profissão do terapeuta também acontece muito, assim, da gente se identificar com a persona do terapeuta, né? Eu acho que assim, não é difícil encontrar esse terapeuta, que ele é terapeuta em tempo integral. Então, assim, mesmo que já terminou o trabalho, que ele já não está atendendo nem analisando ninguém mais, e ele vai para a casa dele e ele continua ainda nesse funcionamento de terapeuta, né? Ele continua analisando todas as situações, ele continua analisando as pessoas, as reações das pessoas, ele se coloca nesse lugar de orientador e ele não consegue sair desse papel, né? O risco da persona seria isso, né? Para a gente se adequar, às vezes a gente faz muito sacrifício. E às vezes a gente pode correr o risco de se identificar com esse personagem mesmo, né? Então é um pouco disso que aparece. O Jung vai dizer que a identificação com esse personagem, ela não vai passar ilesa, né? A gente vai sofrer alguma consequência com isso, né? Ou vai precisar de alguma forma para dar vazão para esses lados da personalidade que ficaram excluídos desse papel social. E ele continua falando assim, ó, a ausência de alma, que essa mentalidade, essa de ficar identificado com a persona, parece acarretar, é só aparente, pois o inconsciente não tolera de forma alguma tal desvio do centro de gravidade. Se observarmos criticamente casos dessa espécie, descobriremos que a máscara perfeita é compensada no interior por uma vida particular. E aí ele cita alguns exemplos. Olha, ele fala, naturalmente, quem constrói uma persona boa demais sofrerá crises de irritabilidade. Aí ele cita o Bismarck, né, que tinha ataques de choro histérico, o Wagner, que mantinha uma correspondência sobre cinturões de seda para a bata de dormir, o Nietzsche também, que escrevia cartas a um querido lama, e o Goethe, que mantinha conversações com Eckermann. Então ele mostra aí essa compensação do inconsciente, né, como reação a essa identificação com a persona, ou com essa persona boa demais, né? Ele segue ainda no livro o Eu Inconsciente, falando um pouco dos efeitos, né, dessa identificação com a persona. E ele fala assim, ó, essas identificações com o papel social são fontes abundantes de neuroses. O homem jamais conseguirá desembaraçar-se de si mesmo em benefício de uma personalidade artificial. A simples tentativa de fazê-lo desencadeia em todos os casos habituais reações inconscientes. Então, assim, quais são essas reações, né, que vão acontecer no caso da identificação, no caso dessa máscara se colar no rosto, aí, da gente se identificar com esse personagem ou esse papel social, né? Ele vai dizer que vão surgir reações inconscientes, como caprichos, afetos, angústias, ideias obsessivas, fraquezas, vícios e etc. E aí ele segue dizendo, o homem forte no contexto social é frequentemente uma criança na vida particular, no tocante a seus estados de espírito. Sua disciplina pública, particularmente exigida dos outros, seja lamentavelmente no lar. E a alegria profissional que ostenta mostra em casa um rosto melancólico. Essa ideia da alegria e da melancolia é interessante, acho que talvez vocês tenham algum exemplo aí no convívio de vocês, né? É aquela pessoa que ela está no trabalho e ela está ali sempre feliz, sempre disposta, sempre
solícita, né, pronta a ajudar, né, e a gente cria essa imagem, né, desse profissional feliz e realizado, que parece não ter nenhum problema, que está sempre alegre, bem disposto, né, mas quando a gente conhece a pessoa na vida real, a gente percebe que tem uma profunda tristeza ali por trás disso, né, e acaba, esse lado obscuro acaba se manifestando na vida pessoal, né, e de repente se a gente conversa aí com a família dessa pessoa, essa família provavelmente vai descrever uma outra pessoa. Você vai falar, cara, eu não conheço essa pessoa que você está falando, assim, porque no trabalho, né, no momento da persona ali, a pessoa tem um comportamento totalmente diferente, né? Então a gente está falando um pouco aqui dessa compensação, né, no caso da identificação com a persona.